Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate. Eu pediria, primeiramente, que você se inscrevesse no canal, deixasse o like nesse vídeo e baixasse o OneFootball. Na medida em que você queira saber mais sobre futebol, se queira saber mais informações sobre o que está acontecendo no futebol do mundo e principalmente lastrear os seus argumentos com dados estatísticos mais importantes. Então o link está aí na descrição. Baixe o OneFootball, tem para iOS e Android. Meus amigos, eu não tenho reagido às entrevistas do Dorival, justamente porque acredito que o que acontece dentro do campo na atual conjuntura realmente já é bastante explicativo. Ou seja, o Dorival estabeleceu dinâmicas importantes para poder apresentar o Pedro e o Gabigol no campo. O Flamengo joga num 4-4-2 losangular, com Everton Ribeiro finalmente jogando por dentro, João Gomes pelo lado esquerdo, o time do Flamengo se associando muito pelo lado direito, com uma ascensão realmente muito clara do Rodinei. Então isso tudo é bastante explicativo e recorrente. No entanto, nesses últimos dois jogos, o Flamengo passou por situações de natureza incomum, ou seja, o Flamengo foi bastante pressionado, tanto pelo Palmeiras, no primeiro minuto do segundo tempo até o 20º, quando eles empataram o jogo, e ontem foi pressionado o jogo inteiro pelo São Paulo. Isso causa espécie na torcida rubro-negra, causa muita estranheza, e claro, eu quero aqui dizer a vocês que é preciso de uma explicação mais clara pelo Dorival, ainda que o resultado tenha sido muito bom para o Flamengo, isso sem conteste. O resultado foi espetacular. O Flamengo tem uma boa vantagem. Como ele próprio diz aí, não ganhou nada, mas tem uma boa vantagem para os próximos confrontos. Então eu estou especialmente interessado em saber se o Dorival percebeu que existiu essa superioridade, que o Flamengo deu espaços, porque isso é um sinal muito importante que ele vai corrigir isso para as próximas partidas. Porque, entenda uma coisa, o Flamengo realmente, no meu entendimento, deu espaço, principalmente pelo lado de campo ontem. O Flamengo não acertou a marcação na frente com os atacantes e meias. E isso aí, naturalmente, está sendo pesquisado por outros treinadores que claramente vão querer repetir o feito. Ou seja, como um antídoto para anular a qualidade do Flamengo. Então eu estou interessado e eu acho que você também no que ele vai falar. Vamos lá. Se falasse um pouquinho desse resultado, o Flamengo consegue abrir a vantagem fora de casa. Sim, foi uma partida que o São Paulo deu muito trabalho também, né? O Flamengo conseguiu aí fazer 3 gols. Que você falasse, fizesse uma análise do jogo e o tamanho dessa vantagem para o jogo da volta. Eu acho que todos viram que foi um jogo bem disputado, um jogo onde nós tivemos que nos superar em busca de um resultado, já que a nossa marcação hoje não encaixou em sentido nenhum. Nós demos espaços que foram bem aproveitados, mesmo assim nós estávamos com a nossa última linha muito bem postada, o que vem acontecendo na maioria dos nossos jogos, e isso aí tem sido um ponto altamente positivo da nossa equipe. Uma linha defensiva que passa confiança, que nos dá um respaldo importante, e mesmo num dia onde nós não tenhamos tido uma partida equilibrada dentro das nossas condições, eu acho que mesmo assim nós fomos letais nas jogadas criadas e defensivamente nos posicionamos muito bem novamente, neutralizando assim boa parte das jogadas que foram criadas pela equipe de São Paulo. Eu acho que foi um grande jogo, um jogo muito bem disputado, um resultado importante, mas ainda não definido. Nós temos que ter consciência de que enfrentaremos novamente um grande adversário que com certeza ainda pode modificar esse placar. Dorival, boa noite. Lário Dalfogo, da Flá TV. Dorival, pela primeira vez na história o Flamengo conseguiu 5 vitórias consecutivas diante do São Paulo, um adversário tradicional. Queria que você falasse o impacto. Meus amigos, então eu diria para vocês o seguinte: o Dorival reconhece
que o time passou por problemas de marcação. O Dorival reconhece que pelos lados de campo, especialmente pelo nosso lado direito, o Flamengo passou por alguns problemas. Acho que nós fomos ajudados pelo Rogério Ceni quando o Patrick saiu, pois ele colocou o Galopo ali pelo lado direito e, de acordo com o Rogério Ceni, a saída do Patrick se deu por cansaço, ele já não estava mais conseguindo acompanhar o Rodinei. Eu não diria para você que não houve méritos do Rogério Ceni, houve méritos porque ele escalou o Patrick por ali, o Flamengo realmente joga muito pelo lado direito, e isso acabou inibindo boa parte da posse de bola do Flamengo, que joga por ali. Então o Flamengo não estava conseguindo prender a bola, especialmente pela atuação do Patrick e do Reinaldo, que impediam os avanços do Rodinei. O Rodinei teve que ficar mais contido ali no primeiro tempo. No final do jogo se soltou mais, mas estava mais contido. Repara bem, companheiro rubro-negro, se eu não tenho razão. O Flamengo joga muito pelo lado direito. O Rogério Ceni, num rompante de inteligência, escalou o Patrick, ao invés do Luciano. A torcida protestou bastante. A torcida, inclusive, estava pedindo o Luciano desde o início do jogo. E o Rogério conseguiu anular o jogo do Flamengo pelo lado direito, que é preponderante, e com isso o Flamengo não conseguia jogar pelo lado de lá. Isso é importante porque, entenda, o Dorival percebeu isso e ele vai criar certamente algumas dinâmicas para poder escoar o jogo do Flamengo pelo outro lado também, porque o Flamengo não joga lá pelo outro lado quando entra com um time A. O Flamengo passa a jogar um pouco mais pelo lado esquerdo quando está o Cebolinha dentro do campo. Mas se você tirar o Cebolinha, se você botar o Cebolinha, você tem que desarticular outras dinâmicas que funcionam bem no corredor central, porque aí você vai ter que tirar o Gabigol, você vai ter que tirar o Pedro. E o Gabigol também é parte desse jogo que o Flamengo faz com mais intensidade pelo lado direito. Então isso preocupa muito, preocupou bastante o torcedor rubro-negro, companheiro, porque eu assisti toda a entrevista do Dorival. Essa daí é a principal pergunta, é aquilo que mais me incomodava. Preocupou porque o Flamengo não é o Palmeiras. Preocupou porque nós sabíamos bem que o Flamengo é um time letal, realmente é. Ontem teve uma taxa de conversão de grandes oportunidades em gols muito alta. O Flamengo finalizou 7 vezes e conseguiu fazer 3 gols, enquanto o São Paulo finalizou 26 vezes e fez apenas 1 gol. Então, eu queria te dizer o seguinte, ele elogia ali a primeira linha do Flamengo, realmente ela é elogiável, principalmente os 3 zagueiros que estavam ali. O Felipe Luiz também jogou de terno. Muita gente, os 3 eu diria, com a saída do Davi Luiz e a entrada do Fabrício Bruno, que também foi bem, mas muita gente culpando o Rodinei, quando na verdade ele estava sozinho ali por aquele lado para enfrentar o Reinaldo e o Patrick. Por que isso acontecia? Porque a nossa marcação, como ele falou, não funcionou lá na frente. O time do Flamengo tem marcado desse jeito. O Flamengo joga ali pelo lado direito, mas tem muitos homens na zona da bola. Então, quando o Flamengo perde a bola, a probabilidade de você retomá-la é muito alta, porque você tem jogadores ali e acaba propondo uma transição defensiva muito rápida. E não foi isso que aconteceu no jogo de ontem. Isso preocupa bastante a torcida do Flamengo. Eu quero te falar uma coisa aqui. O Corinthians resolveu jogar contra o Flamengo. Perdeu. O São Paulo resolveu jogar contra o Flamengo. Perdeu também. E o Palmeiras? O Palmeiras, isso está elucidado. O Palmeiras resolveu jogar contra o Flamengo quando estava em desvantagem no marcador a partir do segundo tempo. Quando fez o gol, recuou. Por que recuou? Porque sabe bem o Abel Ferreira que se continuasse a atacar ia tomar mais gols. Claro que ia ter oportunidade de fazer os gols também, mas recuou porque sabia que podia acontecer. O que aconteceu com o São Paulo no Morumbi anteriormente, aconteceu ontem também, aconteceu com o Corinthians 2 vezes. Ou seja, ninguém vai atacar o Flamengo dessa maneira, porque se atacar o Flamengo dessa maneira vai levar gol. E eles sabem disso. Mas o mais importante é que o Dorival certamente vai estabelecer essas dinâmicas. O Dorival precisa jogar também com esse time A, mais pelo lado esquerdo, para ter uma alternativa. O Patrick entrou,
anulou o nosso lado direito, no ataque, inclusive, porque o Rodinei teve que ficar mais contido. Ele até trocou, não sei se vocês perceberam aí, o Everton Ribeiro com o João Gomes de lado, tanto que o gol do Flamengo sai com o Everton Ribeiro pela esquerda e o João Gomes infiltrando pela parte direita. Ainda tentou botar ali o João Gomes na cobertura, mas acabou não deu certo porque o Patrick estava muito bem no jogo e nós sabemos que o Patrick sempre deu trabalho para o time do Flamengo, essas coisas acontecem. Mas está elucidado aí. Entrou o Patrick, o volume de jogo pelo lado direito do Flamengo diminuiu, o Flamengo não conseguiu reter a bola. Esse aí é o primeiro ponto. Foi inteligente o Rogério Ceni, tenho que admitir aqui. O São Paulo atacou o Flamengo, tomou gols nessa oportunidade, atacou na outra oportunidade, tomou gols. O Corinthians atacou o Flamengo lá em Itaquera, tomou gols. O Corinthians tentou atacar o Flamengo aqui, também tomou gol. O Palmeiras, meus amigos, tentou atacar o Flamengo no primeiro tempo do jogo, levou gol. Podia ter levado mais gols ainda, não fosse o Pablo ter perdido aquele gol. No segundo tempo, por uma questão desesperada, resolveu atacar o Flamengo. Quando empatou, recuou. Por quê? Porque senão ia tomar gol. O time do Flamengo sobra em qualidade, mas preocupou o que aconteceu ontem. Preocupou porque esse pode ser um antídoto para jogar contra o Flamengo, ou seja, minar o nosso lado direito, que é aquele que propõe mais volume de jogo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu quero aí, companheiro, te convocar para uma live hoje, 5 horas da tarde. Hoje, quinta-feira, 5 horas da tarde, temos uma live para que nós discutamos esse tema e outros tantos, companheiro rubro-negro, que costumamos discutir nas nossas lives, sempre muito alegres, às vezes até tensas quando o Flamengo está mal dentro de campo, mas não é o caso. Então está elucidado aí o problema, tanto contra o Corinthians, tanto contra o São Paulo, e o porquê do Abel Ferreira ter desistido de ter feito o segundo gol depois que empatou no jogo de domingo passado. Saudações rubro-negras, até mais tarde. Companheiro rubro-negro, se inscreva aí no canal, deixa o seu like. Grande abraço.